Ouçam, eu queria pedir-vos fazer 3 comentários curtos iniciais. O primeiro, pedir-vos desculpa por ter que sair a meio da tarde, portanto vou fazer todo o desbaste desde já, logo ao princípio. O segundo, eu vou fazer um discurso, quando muito, do general de campanha, não sou de quartel-general. Vocês tiveram o Nuno Crato, o Maria do Gago, eu tive vagamente para ir com o governo há 25 anos, ainda bem que não fui, teria sido despedido 2 meses depois, sou demasiado politicamente incorreto e não teria feito parte do que fiz. A segunda questão é que este discurso de quartel-general, eu achei que vocês queriam menos ouvir falar do IBET em si e queriam um bocadinho mais ouvir porque é que, apesar de me chamarem um sucesso, em minha opinião é um sucesso muito mitigado, e o que é que a cultura tem que ver com isso. Queria pedir-vos que não considerem que as críticas que eu vou aqui fazer significam não voltem, pelo contrário. As críticas são feitas um pouco na mesma ótica, eu não falei com o senhor, que ele já morreu há muitos anos, mas que eu admito que o Nicolau Machiavelli usou quando escreveu O Príncipe. Ele não estava a dizer ao príncipe, não faças nada. Estava-lhe a dizer, mas se fizeres isto, tem cuidado porque te vai acontecer aquilo e aquilo. E, portanto, é um pouco uma lógica desse estilo. Como eu não sou nem tão inteligente, nem tão elaborado como o príncipe, faço uma caricatura e não um livro mais bonito, e essa caricatura terá eventualmente algumas questões um pouco de exagero. Mas, de facto, ao fim de 25 anos de investimento, e eu posso-vos garantir que muito pesado no IBET, nós só somos isto. Isto é pouquíssimo, ok? Não tem nada a ver com aquilo que nós pensávamos que viríamos a ser. E é preciso que eu mencione aqui um parceiro desde o primeiro dia, o António Xavier, que infelizmente deixou-se matar por um cancro há uns anos atrás. Portanto, a nossa intenção era manifestamente de meter a ciência na economia portuguesa e convencermos que isso é uma coisa que se faz assim, piece of cake, nós éramos bons, há N tipos tão bons como vocês, isto vai ser um gozo. E como é evidente, e de alguma maneira o Mariano Gago também o disse há pouco, nós tivemos a sorte enorme de termos tido o período em que houve ar debaixo da asa, né? E, portanto, bem ou mal, não foi em regra por falta de recursos que nós falhamos, ou que só fizemos isto, digamos assim, porque houve outros no meio que fizeram o mesmo, nós não existimos, né? A nossa noção é cada vez mais que a principal causa que nenhum de nós estava preparado, e é isso que eu gostaria de pensar que vos preparo para, é que a ciência e a tecnologia são relativamente fáceis. Vocês ficam suficientemente bons com um bom doutoramento, um pós-doc, e esta zona aqui está muito bem. O resto, o aonde se vive é que é complicado. E, portanto, o que eu vos vou dizer a seguir são dois slides, não vou varrer tudo, alguns, portanto, caricatura, meio de traços, é, para os que forem, percebam que é para isto que vão, ok? E ao irem para isto, e eu estou sobretudo a marcar o que é mais negativo, a maior parte dos outros já falaram do que é mais positivo, é para aqui que vão. Para os que ficam, para que não fiquem só numa de mercado da saudade. Os países que têm, como nós, uma diáspora, alguns destes usam-na 100 vezes melhor que nós, ok? E, portanto, a minha mensagem é, obviamente, muito positiva, acho eu, muito otimista, acho que temos todas as hipóteses e mais algumas, e sobretudo temos um país inteiro para construir. Se vamos fazê-lo ou não e como, depende mais de vocês do que de mim, porque eu estou claramente no fim do processo. Vocês estão aqui no mar aberto, ok? E o mar aberto quer dizer isso mesmo. O mundo é o vosso campo. Portugal funciona em regime de aquário. E tem este problema desde sempre. Porque a Espanha era uma chatice do caraças, estava ali encostada, não deixava mexer, pá. O mar nem toda a gente nadava, e naquela fase morria-se como tortos quando se ia para não sei onde, e nós somos um aquário. E somos um aquário que tivemos quase 500 anos de situação em que o poder, portanto, o dinheiro e os recursos vêm do mesmo sítio. Distribuem-se por 2.000 nobres e os nobres percolam aquela coisa toda abaixo. Portanto, a cultura que criamos ao longo deste tempo todo levou-nos a estarmos feitos para não mexer. Esta droga está feita para ficar quietinho. A aversão ao risco e à mudança é brutal. E vocês veem isso todos os dias. O Crato falou há bocado a propósito dos exames, para os coitadinhos dos miúdos que iam morrer de susto e de cancro, não sei. Isto é um problema terrível. Não é provável que mude. E esse é o problema mais grave. As culturas estão enraizadas das solas dos pés para cima. E, portanto, demoram muito mais a mexer do que transferir uma tecnologia ou do que levar uma ciência. E, portanto, isto é o que temos. Está a mudar muito rapidamente, graças a Deus, não tem alternativa, se não mudar
não teremos futuro. Eu tenho imensa pena de não assistir ao debate final com o professor José Reis, com quem vim, enfim, batendo algumas bolas a ver se eu estava completamente maluco ou se talvez fosse verdade o que eu estava a dizer. E, infelizmente, ele não vai dizer-vos que o futuro é tão bom como eu gostava que ele vos dissesse. Eu estava à espera que houvesse aqui um final glorioso. Depois da manhã damos a volta nisto tudo. Vai ser igual ao que nós tivemos. Sangue, suor e lágrimas sobre um sistema que é, à partida, difícil. E, portanto, o que isto significa é que a maneira como nós funcionamos, em regra, genericamente, é de tipo comando e controle, que serve muito bem para o militar, se calhar já nem para o militar hoje, mas não serve de todo para as tecnologias do conhecimento. O que nós precisamos é de gente autónoma, ok? Cada um de vocês ser capaz de saber, e aliás, parte da conversa que nos fez o Marco, por exemplo, não é? A capacidade de uma empresa gerir conhecimento depende da qualidade dos índices que lá estão, quanto à sua autonomia, e depende de uma segunda coisa em que nós somos péssimos. Na autonomia e na criatividade, os bons somos muito bons. Aliás, um dos melhores elogios que me fizeram foi uma das empresas com que trabalhamos há muito tempo, a Merck Serono, em Darmstadt, uma vez há uns 10 anos, estava lá em cima com os patrões a negociar mais um contrato, e um dos malandros começa a dizer: bom, sabes que nós vamos pôr aqui uma redoma, meter ali um português ao lado do fire extinguisher. E eu comecei a achar que o gajo que me ia embaraçar em frente ao vice-president da Merck Serono e que o contrato ia para o galheiro. E, obviamente, tipo, começa a ficar com os ombros encolhidos, a pensar o que é que vai sair daí. Bom, em tipo diz, explicou o outro, não há problema nenhum. Isso não tem maldade nenhuma. É que cada vez que há uma emergência, a gente parte a redoma e o português resolve a emergência. E essa é uma das enormes vantagens que nós temos em relação às empresas alemãs com que trabalhamos. Eles são quadradamente competentes, espantosamente SOP, Standard Operating Procedure, mas quando a coisa se baralha fica complicado. E, portanto, há aqui uma vantagem competitiva. Nós temos 8 pessoas que a Bayer paga por inteiro em Lisboa e que fazem parte da equipe, que vão às reuniões de Boston e eles reúnem lá. É evidente que estamos numa área muito mais dura do que a área de tecnologia de informação e, portanto, uma área que, se a Europa fosse razoável, e aquilo que a Maria Nogago disse há bocado é muito importante, a Europa está muito adormecida nesta área, a Alemanha menos. Vocês, os que são dessa área, perceberam que a razão pela qual a Inglaterra é um bocadinho melhor é que a parte bio está-se a aproximar da parte física. Aquelas grandes infraestruturas da física que permitiram o que nós vimos que aconteceu, a bio existe. O tempo em que eu ficava sozinho com 2 alunos a fazer não sei o quê, acabou há muito tempo. E não estamos a fazer isso tão bem como os Estados Unidos. Enfim, é evidente que um país neste momento está em crise, vai ter algumas dificuldades aí. Portanto, nós somos meramente um pequeno barquinho no meio do mundo todo, ligando-nos com quem podemos. E, portanto, este tipo de coisas acarreta o quê? Se eu não tenho que ter autonomia, se eu não tenho que ser responsável, o meu nível de profissionalismo é bastante baixo. O nível de profissionalismo médio do Portugal é baixo. E isto tem um problema gravíssimo. É que quando finalmente se consegue ir buscar, e o IBET obviamente tem estado a tentar que à custa dele haja mais oásis. Nesta semana fiquei todo feliz, finalmente, a Gulbenkian faz um contrato, o IGC, com a Merck Serono, um potencial para a parte de Intellectual Property Rights ligado com biomarcas, não é? Que só existe porque nós trabalhamos com a Merck há 20 anos e porque o Gulbenkian está aqui ao nosso lado, estamos em laboratório 7, estamos a fazer o mesmo com o IPO, ou seja, criar um cluster onde levamos aqueles que já trabalham connosco, esta noção de que a competência é razoável e pode ser que os outros também sejam bons. Cada vez que um desgraçado, que a gente dá uma hipótese, se porta, passa o termo, numa boa vida e deixa cair o processo, nós recuamos 10 anos. E isto vale para tudo, desde os ensaios clínicos e as incapacidades dos hospitais de funcionarem bem com profissionalismo num processo. É este ambiente desgastante, digamos, viscoso, que vocês têm que ter todo o dia, portanto não podem desistir. Um aspecto terrível é que os santos da casa não fazem milagres. Nós perdemos 3 patentes que tínhamos em casa, perdemos porque não foram usadas, uma delas com a Corte de Amorim, que ao longo de 20 anos passei o tempo pegado com o patrão Américo, que me dizia a mesma história. Qualquer preço acima de 0 é caríssimo, porque vocês já são pagos pelo Estado e, portanto, coisa nenhuma. É evidente, nesta altura o segundo maior produtor, que é francês, usa a patente que a gente deixou cair, nada de especial. Finalmente, há 2 anos, o Zé António Rios de Amorim entra para sócio do IBET, 20 anos depois, dizendo: fizemos asneiras demais, perdemos oportunidades demais, não podemos perder mais. E hoje está a pagar parte dos dinheiros de uma ideia que nós estamos a puxar há 20 anos, que é fazer os números de sobreiro, uma coisa que mais ninguém tem e que é uma atividade económica da nossa importância. Finalmente, algumas começam a mexer, mas são 20 anos de tempo perdido. Santos da casa não fazem milagres. Se vocês vão lá com uma ideia bestial, este gajo nasceu na minha rua, pá, o que gajo tem mais? Mas isto é
Se pensarem, isto é Mediterrâneo, está na Bíblia, dita posse de nosso Senhor Jesus Cristo, como podia ser um grande profeta, porque era, o gajo tinha nascido ao lado dos outros, não é? Portanto, este processo, a nossa cultura é assim, ok? E isso vocês têm que perceber. Não quer dizer que não se viva com ela, não é? Pouquíssimos empresários. Eu só percebi há uns 15 anos que a maior parte dos empresários com que eu me dava, e eu dava-me com os melhores, tinham um mundo muito mais pequeno que o meu. Ou seja, conheciam do mundo o quê? O hotel 5 estrelas, onde tinham ido passar um fim de semana com a mulher e os filhos, e os restaurantes respectivos. A situação é diferente hoje. O Marco marcou o quê? Market. Quem não está no mercado não percebe nada do que é que está a acontecer. E o típico da indústria portuguesa, antes, era uma unidade de produção, gente sentada no banco, à espera que viesse o estrangeiro, que dizia, quero este produto, com este padrão, com este material, para me entregar na data tal, e pago 3% acima do seu custo. Este processo está a demorar a mudar. E, portanto, alguns cá para baixo não sei bem onde, a economia com baixa intensidade tecnológica e conhecimento e pouco valor, etc. Esta frase devia estar entre aspas, é o que eu digo há 20 anos, mas neste momento está explicitamente plasmada no documento que prevê, que serve de suporte ao próximo CRAN, digamos assim, um reconhecimento óbvio que é o que temos. E é importante saber o que é que temos. E não andarmos, sem ofensa, a aldrabar-nos, a tentar convencer que temos diferente disto. Não temos. Temos recursos, temos gente, mas, de facto, há um histórico por trás que é o que é. O Mariano Gago não quis ser demasiado bruto porque é um homem de esquerda. Eu, como sou um tipo de direito, posso ser suficientemente bruto. Uma Universidade de Coimbra, que tem um gajo que é académico e que é primeiro-ministro durante 40 anos e que diz que ler, escrever e contar chega para o povo português, manifestamente fez-nos um mal horrível. Não estou a falar dos outros. Porque nesta altura, quando em 89, nós estamos sobretudo com a Alemanha, quando em 89 o muro de Berlim cai, Portugal perde o futuro. Porquê? Porque os alemães passaram a virar-se para o outro lado. A quinta deles são os tipos que no tempo do Império Austro-Húngaro já não tinham analfabetos. Nós temos uma situação terrível do ponto de vista educacional. Os números mostram que Portugal não é ainda competitivo do ponto de vista universitário. Óbvio, temos o topo, temos alguma coisa no meio, mas disparatamos tanta gente, como aliás os americanos também fazem. Os americanos têm um sistema educacional em média pior que o nosso, mas aí, como são muito ricos, importam, ok? A nós e a outros. Portanto, isto é o que temos, e sobretudo o que houve foi uma situação quase que simétrica entre a ciência e a economia. A ciência é francamente melhor do que era no meu tempo, quando eu cheguei daqui do Imperial College em 79. No ano seguinte houve 2 projetos financiados pela então GENIC, no seguinte houve 0, e tínhamos um vice-primeiro-ministro de quem dependia o senhor da Fundação, e isto é o meu politicamente incorreto, que se chamava Almeida Santos e que é muito considerado em todas as nossas hostes, não é? Que dizia explicitamente em 81, um país que não cultiva batata que chega não merece ter ciência, ok? E esta era a atitude. Não tenho ilusões. A atitude na maior parte dos políticos hoje é igual. Este senhor pode dizer, se calhar, o mesmo que eu digo em relação ao IBET, trabalhou como um cão para conseguir convencer os colegas dele do governo que era preciso manter dinheiro na ciência. Porque ninguém no governo sabe para que é que isso serve. Porque nas empresas também não sabem. Vocês veem o número de vezes que empresários, que são bons empresários do ponto de vista de gestão, e nós temos algumas das empresas portuguesas que fazem coisas triviais, fazem muito bem. O Carlos da Barbosa e Almeida é referência em vida de embalagem. O Grupo Amorim, o outro Grupo Amorim Laje, é de referência no Grupo das Massas. São dos melhores que há no mundo. Mas são coisas que deixam 10 tostões, digamos assim. Manifestamente, o Belmiro de Azevedo é um tipo que, tal como o Banco Português do Atlântico antes foi escola de banqueiros, ele é a escola de gestores. Mas o Belmiro, quando abre a boca para falar de sistema científico e tecnológico, e tem tido pegas enormes com ele, diz: a universidade não produz a gente que eu preciso. Mal de nós! Se produzíssemos a gente que eu preciso hoje, estávamos a dar tiros nos pés todos os tempos. Portanto, este processo é a cultura que temos. E como, ao contrário de Mariano, eu não quero voltar para o governo, posso dizer isto o tempo todo. E como tive as pegas na altura certa com eles, isto é o que vocês têm. Obviamente que muitos destes estão a fazer a conversão de São Paulo a caminho de Tarso, graças a Deus, a perceber que o tempo em que aquilo chegava passou. E alguns são suficientemente honestos para dizerem o mesmo que eu disse em relação à minha sorte como cientista. É que o nosso país derreteu no resto, nem vamos falar disso, que é triste, não é? Mas quem quis fazer bem feito, alguns destes industriais que estou a falar de qualidade, dizem de caras: eu durante 10 anos não tive função financeira, o dinheiro não custava nada. A economia portuguesa vinha de uma situação em que o dinheiro era caríssimo.
E, portanto, quem soube fazer, fez bem. Foram muito pouquíssimos empresários. Portanto, esta dicotomia é absolutamente clara, não sei quanto tempo mais demora, espero que não seja muito. Ao contrário, o problema da cultura nas empresas, e o Peter Villac se despediu-me já deste seu séria geneira, nas empresas eu posso detestar o meu colega diretor ao lado, mas se eu lhe passar uma rasteira e se eu reportar ao Peter, ele manda-nos aos dois para a rua, como é evidente, porque nós... O Peter estava aqui, pá. Desculpa, estás aí. Nas universidades isto não existe. A universidade em Portugal é democrática. O que é que isto significa? Cada prof é sua prima dona. E, portanto, de cada vez que eu usei um prof num projeto, os que eram bons e que quiseram não sei o quê, continuam a trabalhar connosco e, graças a Deus, eu posso vender muito bem, mas eu só tenho os projetos que tenham porque o resto da malta que executou os fez bem feitos. Estamos a trabalhar há 20 anos com a Bayer, ou há 22 com a Merck Serono, há 16 com a Merck Sharp & Dohme. Se os gajos não prestassem, eu só tinha vendido o primeiro, o segundo tinha acabado. Portanto, há gente boa e é possível fazê-lo. Em compensação, quando um ou dois me mete o tal tiro, faz uma borrada, eu perco o cliente, perco o processo e eu não consigo pôr este catedrático na rua, porque ele tem todos os direitos. Portanto, estes processos são o que temos e é por isso que vocês lá falam. Finalmente, falou-se em percentagens, em número, 3%. Em consumo, em gastos brutos, só cerca de 1/4 do ID é que é feito em empresas, quando em países desenvolvidos a situação é claramente muito maior. Nós somos tão suficientemente maus, mesmo cá fora, de cada vez que algum empresário está a falar do seu parceiro ao lado, diz mal dele. E, portanto, o resultado disto é que, e a frase volta a não ser minha, é de um tipo que é brutal na análise, que é meu sócio na parte farmacêutica, que é o Pedro Ferraz da Costa, fora da competitividade, a percepção que fazemos passar do país para fora é pior do que o que somos de facto. Isto é incrível. E, portanto, isto passa pela vossa capacidade de mudar a maldicência típica portuguesa, mas cá fora portem-se bem. É um país bestial, ou pelo menos é um país razoável. Não o ouçam! Pronto, já fui despedido, o Villac se arrumou comigo, não é? Bom, e depois há coisas que é preciso perceberem. Há aqueles tiros na cabeça que o tipo apanha de vez em quando. Este tiro do Muro de Berlim foi um deles, não é? Numa coisa da Comissão Europeia sobre Ciência em 90, éramos 7 do lado de cá a falar, eu falava de uma das áreas, 7 do lado de lá. Até o romeno falou alemão. E, portanto, em 1990 eu percebo, acabou o bom tempo para Portugal. Isto agora vai mudar. Portanto, a outra é, alguns, quando a primeira vez que fui professor visitante no MIT, fui passeando pela Sloan, é uma frase terrível. Nobody has ever been fired for buying IBM. O que é que isto quer dizer? Se eu sou um tipo num escalão médio de uma empresa, nós estamos a falar de empresas que têm 50 mil pessoas. O IBET só vendeu 2 projetos na vida no topo. As empresas deste tamanho têm 200 vice-presidentes. Títulos não custam dinheiro, é o normal dessas coisas, mas destes, 5 sentam-se no board. Os outros, ok, são os gajos importantes, mas o board é que decide. Eu só vendi 2 projetos no topo, no board. Um à Novartis, com uma vacina que fez o launching da Genibet, em Basileia, né? e uma outra na Sharing. No resto do tempo, o tipo de projetos que nós vendemos valem 400 mil euros, 600 mil euros, com sorte 1 milhão. Fazemos nesta altura 1 milhão de euros por ano com a Bayer, por exemplo. É pequeno. Quem toma estas decisões é o tipo que está no escalão médio da empresa. O que é que este tipo tem? Tem um problema grave, é que se ele contratar um projeto com o MIT, se for uma borrada, o MIT normalmente só quer o dinheiro, não faz nada com o assunto, não é? Não há mal nenhum, era o MIT. Se contratar com o IBET, que é uma coisa ali, alguns não sei onde há Sex, Sun, Sand e outras coisas assim no estilo, ele está feito no 8. Esta frase é terrível e continua a valer. A nossa dificuldade é ganhar cada novo cliente. Chegamos a demorar 2 anos para fazer um novo. O Mariano tinha falado também da questão da organização da ciência. Eu sou do Conselho Consultivo de um dos Max Planck, um dos novos, do Complexo de Dinâmica e Sistema. Trabalhamos com Helmholtz e trabalhamos com a Fraunhofer. Esta estrutura de usar a ciência até chegar à economia alemã é manifestamente uma das coisas que ajuda a fazer a diferença. O Mariano é um homem de escola francesa, tendo dito o que disse, certamente que estava a custar. Os alemães foram os gajos que limparam esta coisa toda nesta fase, não temos ilusões sobre isto. Não creio que seja só por razões de tipo político ou cultural. Bom, é de facto a gente que está mais disponível para ir para a pancada. 3 frases para vocês perceberem uma coisa. Nada disto é novo. O António Sérgio dizia na década de 30 2 situações que são muito importantes no mercado que continuam.
Nós tiramos de onde faz falta para pôr onde faz vista. Isto não vai mudar, ok? Já era assim antes e, portanto, vai continuar. A segunda era, nenhum país do mundo teve, o Mariano falou em gaspilhar ou qualquer coisa assim no estilo, não é? Teve tanto dinheiro tendo continuado tão pobre. E nós estamos no fim de um ciclo em que devemos ter derretido números redondos, 250 mil milhões. E continuamos paupérrimos. Isto é o que há. O Vieira, António Vieira, o que é que dizia? Enfim, trabalhasse para a pátria que te foi ingrata, vós fizestes o que devíeis, ela o que costuma. Portanto, não voltem à espera de que vos agradeçam, ok? Esse processo não existe, é raríssimo um tipo de qualidade português ser reconhecido. Há umas coisas agora, felizmente, um prémio Fernando Pessoa, uma ou outra, que começa a fazê-lo, tentar fazê-lo um pouco mais. Mas a atitude típica dos países desenvolvidos do Norte, em que a malta que puxou é reconhecida, ali é ao contrário. Funcionamos na situação, e eu pus no fim disto 2 outros para se perceber uma coisa. Há países que são iguais a nós. Esta do level the nails, os japoneses dizem isto mesmo, o prego que sai fora do nível é martelado. Ou seja, se vocês são diferentes, levam a martelada. E é por isso que o Japão é o que é. Criatividade baixérrima, capacidade de autonomia baixérrima, exceto nas estruturas muito boas que existem em algumas empresariais. A outra, australiana, portanto, o straighten the poppy fields, portanto, nivelar por baixo. A nossa cultura é parecida com estes gajos. Mas estes gajos conseguem viver muito bem, apesar de tudo. E, portanto, não há que desesperar. A cultura é esta, mas é possível viver com ela e funcionar. As oportunidades são muitas, há imenso trabalho a fazer. Tenham a noção plena de que é possível ter ciclos virtuosos. A Critical Software mostra que é capaz de gerir com portugueses a gerir, porque com estrangeiros a gerir a gente já sabe. Metemos na ordem, não sei o que, a gente faz bem. Não, é possível fazer também com portugueses. Precisa de gente como vocês que aprendam outras táticas. O que é que eu queria dizer para acabar? Apenas uma coisa, porque é que o IBET faz isto? Bom, acho eu que não poderia fazê-lo se não fosse privado sem fins lucrativos. Se tivéssemos pensado no dinheiro que foi investido, de esforço de pessoas, pago a níveis de mercado, nos 25 anos em que fizemos, com os resultados que temos, teríamos falido para aí ao quinto ano, não é? A noção é criar emprego qualificado, evidentemente, tentar criar algumas dessas competências, organizá-las bem, organizá-las para vender ao exterior, pendurá-las na estrutura de investigação externa, é o partir o aquário de alguma forma, de outra forma, portanto, é garantir que tudo isto que temos aqui é parte de uma Europa, pelo menos trabalhamos um bocado com os Estados Unidos, quase nada com o Japão, não é? Mas é sobretudo com a Europa, porque é essa a nossa vantagem, estamos perto que chegue. Eu costumo usar um exemplo típico da têxtil. Já ninguém faz t-shirts em Portugal, mas ainda fazemos o Hugo Boss. Está bem, não é grande coisa, não deixa grande margem, mas muitos Hugo Boss está a jeito. Aqui é o mesmo sistema. Nós não vamos ter, tão cedo, nenhuma Bayer em Portugal, se tivermos alguma vez. Mas é possível trabalhar com a Bayer, como uma crítica que ele trabalha com, não sei, se calhar com outras formas, precisamos de muito mais infraestrutura para aguentar uma componente biotecnológica do que para aguentar uma componente de IT, mas é possível. E, portanto, para aqueles que voltarem, tem que funcionar na base de os cães ladram e a caravana passa. E a gente continua com a caravana e deixa os cães ladrarem, não é? Não tenham dúvidas sobre isso. No fim, também ninguém vos mata e consegue sobreviver. Peço desculpa ter demorado mais. Não eram essas as instruções que recebemos. Muito bem, vamos tentar acelerar um bocadinho. Penso que temos ainda meia hora, não é? O Ricardo tem não é uma apresentação propriamente, mas tem alguma coisa para mostrar, não é? Eu posso perfeitamente fazer só o debate, mas por acaso gostava de só apresentar uma pequenina coisa que estamos a fazer, se for possível. Pode ser? Acho que já está ali, não é? Pois, trouxe-nos aqui alguns fatores, uns pela positiva, outros pela positiva, que são fatores de sucesso, não é? O fazer e o que não fazer. Enquanto se prepara aquilo ali, eu gostava de dar aqui uma frase, um conselho que já ouvi dar a investigadores portugueses no estrangeiro sobre o regressar ou não estar. Utilizou ali o termo regressar. E eu já ouvi alguém que é responsável por contratação de cérebros, digamos assim, em Portugal e competências, e que, ao falar para os que estão no exterior, lhes diz: não regressem a Portugal, vão a Portugal, conforme vão. É uma plataforma, é um sítio onde se está. Para a Alemanha, vão para os Estados Unidos e vão para Portugal. Não é regressar, aquele sentido de regressar à pátria, ao conforto. Parece-me que isso é de facto... Do Luís Góis, não é? Pois. Faz favor, Ricardo. Olá a todos, meu nome é Ricardo Marvão. Desde já, muito obrigado pelo convite da Luso.
e da Parzuc. Eu faço parte da BTI, que é uma associação sem fins lucrativos de apoio ao empreendedorismo e à inovação. E isto tudo nasceu mais ou menos em 2009. Houve um conjunto de cerca de 20 empreendedores que estavam a voltar para Portugal e começaram a pensar como é que podiam ajudar os novos empreendedores, esta nova geração de empreendedores que iria surgir em Portugal. E começámos a falar e começámos a analisar o que é que existia em termos de associações ou entidades que apoiassem os empreendedores e não havia nada realmente independente que pudesse apoiar. Então criámos a BTI, também com uma associação sem fins lucrativos, e começámos a trazer para Portugal algumas grandes conferências internacionais, um pouco para, primeiro, inspirar um pouco e mostrar um bocadinho o que é que se faz nos vários hubs de empreendedorismo pelo mundo. Começámos por Silicon Valley, mas depois começámos por trazer também Israel, Singapura e alguns dos maiores na Europa, o que se faz em Berlim, em Paris e em Londres. Trouxemos as primeiras TEDx Conferences para Portugal, trouxemos o Silicon Valley Comes to Lisbon e este ano estamos a fazer o Explorers Festival. E depois, também devido àquilo que estava a acontecer nos Estados Unidos, não sei se alguém aqui está familiarizado com os programas de aceleração de startups, aquilo que começou com o Y Combinator e depois o Techstars, basicamente começámos a trazer programas de aceleração de startups também para Portugal. O objetivo foi apoiar as startups primeiro em Portugal e depois levá-las também para fora. Começar a trazer também fundos de fora que pudessem ver a qualidade das startups portuguesas, que começassem a investir também nessas startups e pudessem levá-las, porque na realidade, um pouco a Clara estava a dizer, não há massa crítica em Portugal e o mercado é pequeno, é um mercado de teste, portanto é preciso depois, para crescer, é preciso ir para novos mercados. O ano passado, por exemplo, trouxemos o Seedcamp, que é um fundo de Londres. Escolhemos 20 startups, no meio de cerca de 200 que se candidataram, e dessas 20, 4 foram investidas por esse fundo inglês. Levaram-nas para Londres, uma delas já está nos Estados Unidos, e o objetivo é replicar a mesma coisa este ano. Em setembro vamos ter de novo esse fundo cá, porque gostou muito da qualidade que viu em Portugal. Uma das coisas que fizemos foi criar então esses programas de aceleração e criámos pequenos programas mais na fase da ideia, onde uma pessoa que tenha uma ideia, temos um programa que é o Beta Start, que em 6 semanas acelera o processo de maneira a ver rapidamente se essa ideia tem algum tipo de mercado possível e se poderia ter clientes e rapidamente chegar à conclusão de se deve ou não, se a equipa deve ou não avançar com esse projeto. Também criámos um programa mais pós-laboral, por acaso é mais direcionado a corporate, onde uma pessoa que tenha, por exemplo, 10 anos de experiência numa empresa, conheça muito bem o mercado, conheça muito bem os players, veja um nicho de mercado e tenha uma ideia de como comatar esse nicho, mas queira primeiro validar e não queira sair diretamente da empresa, queira primeiro validar se essa ideia poderá ter realmente sucesso. É um outro programa também que fazemos, que é o Founder Institute, que veio de Silicon Valley e hoje em dia está em cerca de 50 cidades. E depois começámos a pensar como é que podemos passar para um nível superior. E o nível superior é apostar também nas empresas que já demonstraram que o seu produto ou o seu protótipo tem um mercado e tem uma possibilidade de ter clientes e está minimamente validado. E então criámos o Lisbon Challenge. O Lisbon Challenge é um grande programa internacional com Lisboa, Boston, Londres e São Paulo, onde vamos escolher 75 startups que vêm do mundo inteiro, de qualquer setor, e que basicamente vão passar em Lisboa e que depois vamos levar também a investidores em Boston, em Londres e em São Paulo. O nosso objetivo é ter cerca de 50% das startups a vir de fora de Portugal e os outros 50% virem de Portugal. Só para terem ideia, nós abrimos candidaturas no final de fevereiro. Hoje em dia temos cerca de 400 startups que já se candidataram e mais de 50% são de fora de Portugal. Portanto, é possível fazer em Portugal programas com muito boa qualidade que atraiam, e estamos a falar aqui de startups que já estão no mercado, não estamos a falar de ideias, estamos a falar mesmo de empresas que já têm produto. E para terem uma ideia, a maior parte das empresas que se estão a candidatar vêm de fora, vêm dos Estados Unidos, do Brasil e de algumas das maiores cidades na Europa. Portanto, este programa vai começar em setembro. Não sei se alguém tem algum tipo de empresa ou que já tenha um produto, mas queria só deixar aqui uma nota que até ao final do mês ainda estão abertas as candidaturas
e no final vamos dar um prémio às 10 melhores startups de 150 mil euros, que esperemos que seja um bom incentivo para as empresas poderem entrar noutros mercados e poderem crescer. Pronto, era só isso que queria deixar. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Falta-nos ouvir o Peter Vilax, que não tem propriamente uma apresentação, mas vai-nos dizer umas palavrinhas, com certeza, sobre como é que vê isto tudo, não é? Muito bem. Depois temos tempo para algumas perguntas e respostas, algum debate. Sim, senhor. Bom dia. Eu gostava de começar hoje porque nós temos que nos perguntar porque é que nós estamos aqui nesta sala? O que é que nos traz nesta sala hoje? O que é que faz com que tenhamos 1.600 doutorados por ano? O que é que faz que no ano de 2009 nós conseguimos que Portugal investisse em investigação e desenvolvimento 1,79% do seu produto interno bruto? E isto tem a ver com uma política de investigação, uma política de investigação científica, começou a ser desenvolvida há 20, 25 anos, e nós normalmente não gostamos de identificar os responsáveis dessas políticas. Hoje temos cá, e chama-se José Mariano Gago. E é graças a ele, ou talvez ele é o maior responsável pelo facto que nós temos hoje em Cambridge, no MIT, no Fraunhofer, no ETH, dezenas, centenas de portugueses absolutamente brilhantes que engrandecem o prestígio de Portugal. Isso é uma frase que eu adoro dizer, porque eu sou estrangeirado como sou, eu amo o meu Portugal intensamente. E, portanto, eu acho que é bom, nós não temos hábito de fazer elogios em público, ainda por cima a pessoa que está a ser elogiada, que esteja presente no mesmo sítio, mas eu tenho tido uma grande admiração pelo Mariano Gago ao longo destas décadas e acho que fez um trabalho extraordinário. Oxalá continuasse a ser Ministro da Ciência e Tecnologia de forma vitalícia. Quando nós vimos ou discutimos a expressão Luso de 2013, alguém mencionou a palavra fado, alguém mencionou a palavra saudade. Eu, quando vi Luso 2013, eu vi desafio, sim, afirmar Portugal com grandes letras como qualquer coisa que seja motivo de orgulho para nós. Eu vejo desafio, e toda a minha vida fiz desafio, e não me pediram para preparar uma apresentação, e eu disse, eu vou fazer uma apresentação à base da palavra de desafio. O desafio no avião começa com o desafio de um jovem engenheiro químico, refugiado húngaro, que chega a Portugal em 1952, que tem a sorte de se juntar e de casar com uma luso-britânica, e toda a vida fizeram uma parceria extraordinária, e eu nasci numa startup. Eu tenho o privilégio de ter nascido e crescido com uma startup. E há aqui estas três coisas: investigação, patentes e negócio, que sempre fizeram parte da minha vida. E uma startup nos anos 60 da área da química fina é uma coisa extraordinária. Os secadores de antibiótico era uma caixa de madeira com 2 secadores de cabelo. Era extraordinário aquilo que se conseguia fazer. O importante era fazer. Não havia subsídios, não havia ajudas de absolutamente ninguém. Nós sobrevivíamos pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio engenho e pelo nosso próprio conhecimento. Não, sabíamos que só podíamos contar connosco próprios. Esses desafios continuaram. Tivemos, o meu pai era um brilhante cientista e era também um homem de negócios, e ele conseguiu transformar o seu capital intelectual em capital económico,
por causa das patentes. Ele, como jovem cientista, já licenciava as suas patentes, que é o que lhe permite criar o capital suficiente para fundar a Ovion. O desafio foi sempre o da exportação, foi sempre o do mercado, dos mercados mundiais, porque eram mais exigentes e, portanto, valorizavam mais a qualidade que nós oferecíamos. Efetivamente, a empresa conseguiu crescer, conseguiu-se afirmar. A marca Portugal, de que tanto falamos, nunca foi um obstáculo para nós. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu falei numa conferência científica foi no dia 25 de abril de 1995. E foi aí que eu aprendi a falar em público. E é uma grande escola, porque quando uma pessoa fala numa conferência científica, tem que saber exatamente aquilo que está a dizer. Porque no fim vai haver as perguntas e as respostas, uma pessoa tem que saber aquilo muitíssimo bem. E eu lembro-me de, no jantar ou no pub a seguir, há um que se vira para mim e diz assim, depois deu uma palestra na tarde: "Are you really Portuguese?" E eu disse-lhe assim: "Yes, why do you ask?" E quando eu lhe disse "why do you ask", fui para cima dele. Arrumou o assunto. Nunca mais ninguém me perguntou if I was really Portuguese. Porque isto é uma questão de autoconfiança. Isto é uma questão de postura. Isto é uma questão de atitude que nós temos. Se nós nos apresentamos como coitadinhos, como fadistas, cheios de saudades, isso podem ter a certeza que não passam de um ponto bastante baixo. Se nós nos apresentamos... No outro dia ouvi um jovem presidente da empresa We Do Technologies, tem 42 ou 43 anos, um tipo absolutamente fantástico, e que diz assim: nós não devemos ser modestos. Se somos bons, temos que dizer que somos bons, mas temos que ser humildes. E ser humilde é saber aprender com os outros e saber que nem sempre eu sei tudo. Há sempre outra pessoa que sabe mais e é com ela que eu vou aprender. E isto ficou-me, esta lição. Não devemos ser modestos, mas devemos ser humildes. É talvez aquilo que eu gostava de partilhar convosco. E quais são os desafios de momento hoje em dia da Ovion? Eu sou um otimista extraordinário e acho que o nosso país tem, agora que está a bater no fundo, é muito bom, porque só pode ir para cima. Primeiro ponto. Segundo ponto, do ponto de vista económico, recalibramos violentamente e dolorosamente a nossa economia. Eu acho que estamos perto do fim dessa recalibração. E o que é que nós queremos? Aqui o Mariano Gago criou este potencial fantástico de doutorados portugueses, e Ovion era, segundo o inquérito ao potencial científico e tecnológico nacional de 2011, a última vez que foi publicado, a Ovion era a empresa que mais doutorados tinha, em termos absolutos. Isto não é mérito para a Ovion, é uma falta de mérito para a PT, para a EDP, porque essas é que deviam ter centenas de doutorados. Mas o prazer que eu tenho, eu trabalho com doutorados, trabalho com gente como vocês, com mais uns aninhos, tem 30 anos em média, eles revolucionaram a nossa empresa. E é para mim um orgulho enorme ver estes portugueses com qualificações extraordinárias, com níveis de desempenho e de inteligência absolutamente magníficos, revolucionaram a nossa empresa. E como é que eles o fizeram? Nós fizemos uma coisa que é a indústria química é relativamente boring e não era ciência. E nós tínhamos uma parte do processo que é o aumento de escala, é ir da escala laboratorial, onde fazemos a reação em 10 gramas e subir para 1000 quilos. Isto é um processo demorado, era extraordinariamente empírico, era muito pouco científico. Graças a Quality by Design e Design of Experiments, estes miúdos transformaram a empresa, transformando o fabrico de produtos farmacêuticos numa ciência. E eu fico maravilhado de os ver trabalhar e adoro. Eu todos os dias vou aos saltos trabalhar, saber que vou trabalhar com rapazes e raparigas absolutamente extraordinários. E
Mas o que isso quer dizer para os outros? O que quer dizer para o nosso Portugal? O Mariano Gago, eu vou agora acabar da mesma maneira que comecei, falando sobre o que Mariano Gago estava a dizer. Lembra-se como ele concluiu, disse que nós temos que continuar com políticas públicas que continuem a assegurar o necessário funding para a ciência e para a investigação científica. Eu vou mais longe. Olhem para o exemplo da Coreia, ok? O exemplo da Coreia, o que é que a Coreia tem que nós não temos? Samsung, LG, Hyundai, empresas que souberam perceber que aquilo que estava a ser gasto em termos de investigação científica nas universidades era absolutamente capital para o seu sucesso. E nós ainda não percebemos isso. E estas políticas públicas têm que ser políticas de pau e cenoura para os empresários. O grande desafio neste momento é para os empresários saberem aproveitar tudo o que está a ser produzido nas nossas universidades. E não julguem que eu estou a falar do empresário, do gestor de uma empresazinha pequenina. Não. Estou a falar do António Mestia, estou a falar do Zein Albava. Quantas patentes é que a EDP e a PT têm? 0. Isto não é aceitável. Estas empresas é que deviam ser o motor do aproveitamento de vocês, para vocês poderem regressar a Portugal. E um dia regressarão. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu pegava já neste ponto que estava a defender ali. Falou-se muito aqui hoje de startups. Há uma dicotomia, digamos assim, uma competição entre a grande empresa e a pequena empresa. Aliás, eu gostava de saber como é que uma empresa que cresce, que nasce e cresce e atinge uma posição de destaque, olha para uma startup. Olha com uma apetência de deixar ver o que é que eles fazem, então venham cá trabalhar connosco. Ou é um competidor que, lá vem mais um hora chatear, não tem dimensão nenhuma, nós é que estamos já aqui instalados. Como é que é esta relação de uma grande empresa ou de uma empresa já instalada no mercado com essas startups? A nossa relação com startups é sobretudo uma relação de prestador de serviços, porque as startups que nós conhecemos muito bem são nossas clientes. E são resultados, elas existem por causa do mercado de capitais nos Estados Unidos, que tem dinheiro para as startups, elas precisam de laboratório e vai fabricar o produto connosco. Eu agora vou responder de maneira mais direta à sua pergunta. As startups têm a ver com determinados momentos históricos. Neste momento não há startups na área das celuloses, da pasta de papel, porque a escala económica necessária é gigantesca, não pode haver startups. Neste momento não há startups que nos façam concorrência. Onde é que existem as startups? As startups existem IT, internet, criação de novas moléculas e particularmente na área da biotecnologia. Porque aí é a expressão mais direta do conhecimento e ainda não há problema de escala económica. Neste momento, para eu inventar uma nova molécula é relativamente simples, não preciso de um grande investimento. Agora, para fabricar os produtos químicos, hoje em dia a Ovion não conseguia começar como começou com o secador de cabelo nos anos 60. Hoje em dia precisava no mínimo 20 a 30 milhões de dólares de investimento só para poder respirar. Portanto, nos anos 60, a sua pergunta devia ter sido feita a um concorrente nosso estabelecido nos anos 60. E já agora... Então... Eu creio que poderia acrescentar ao que disse o Peter. Há obviamente uma questão de história e escala, portanto, os graus de maturidade vão variando, mas nesta altura as startups para as grandes empresas, na área da biotecnologia sobretudo, as startups são meramente o alimento das grandes empresas, porque elas são feitas, salvo raras exceções, para serem compradas, para serem adquiridas. E como fazem esta gestão de conhecimento que fala o Peter, de uma forma muito mais flexível, muito mais
e familiar, portanto, sem toda uma estrutura que as grandes empresas têm, não é? São o alimento das grandes. É esse o principal papel delas. Não é? Então, estes jovens que estão aqui, se tiverem uma empresa de uma startup, o destino deles é serem comprados, comidos, utilizados Normal. Depende do setor industrial, depende da área económica em que estiverem. A totalidade dos nossos clientes na área de startups querem ser adquiridos no fim da fase 2 e tal, ou antes da fase 3, que a fase 3 é muito cara, a investigação clínica é muito cara e é preciso ser uma grande empresa multinacional a entrar para poder financiar. Haverá, por exemplo, na área do scale-up informático, aquilo que eu estava a falar há bocadinho, não é preciso muito investimento em meia dúzia de computadores. O grande investimento está no que está dentro da vossa cabeça. Há aí uma oportunidade para fazer prestação de serviços na indústria química e farmacêutica, no scale-up de processo in silico. Aí sim. E aí é uma boa oportunidade. Ou seja, portanto, o meu comentário era assim provocativo, era para provocar, claro, mas, portanto, a conclusão é que não é uma fatalidade saberem que montam uma coisa, montam uma startup para ela ser depois assimilada por uma empresa já estabelecida. Não é uma fatalidade, não é? Olha, eu estou neste momento a fazer negócio com um senhor americano que tem 43 anos, que tem uma casa maravilhosa em Beverly Hills, em Los Angeles, já tem 150 milhões de dólares e já vai na terceira empresa que cria e vende. Pois. É o processo. A BTI, o que é que faz? Ajuda as empresas a crescerem até serem compradas? Sim, também acontece. Basicamente, nós estamos na primeira fase, na fase da ideia e depois do primeiro crescimento, quando passam a querer ir para a parte internacional. E realmente é isso que também se vê. Realmente os exits são feitos na segunda, terceira fase. E a maior parte são comprados, mas é preciso que se veja também, não é fácil criar uma startup e não é fácil chegar ao ponto de ser comprado. Estamos a falar de se calhar de nem 1% das empresas que tentam conseguem chegar a esse patamar. Portanto, é muito complicado chegar a esse patamar. É difícil, é preciso ter muita perseverança, é preciso ter um bom produto, é preciso crescer nos mercados certos. Portanto, e dá muito trabalho. O Ricardo esteve envolvido na Evolve Space Solutions, penso eu, não é? Que foi precisamente uma startup. Sim. E que, entretanto, o que é que lhe aconteceu? A Evolve nasceu em 2004 com mais um sócio. Nós ambos trabalhávamos na Agência Espacial Europeia e eu conheço bem o Marco. E nós depois começámos a crescer. Chegámos a um ponto em que tínhamos cerca de 20 pessoas, estávamos na Alemanha e em Portugal, com um centro de investigação em Portugal, e em 2010, mais ou menos no final de 2010, estávamos à procura de investimento para um dos produtos que estávamos a fazer e depois temos falado com vários investidores. Tínhamos falado também com a Nova Base Capital e a Nova Base Capital basicamente disse: eu por acaso não estava a pensar em investir no vosso produto, mas gostava de vos comprar. Pronto, e basicamente foi feita a aquisição por parte da Nova Base depois de alguns meses de negociação. E não foi fatalidade nenhuma? Não. Por acaso foi interessante, foi um processo muito interessante que também se aprende muito. E depois também quis ajudar e entrei neste grupo de empreendedores, hoje em dia somos cerca de 40, que ajudam a nova geração de empreendedores. Manuel Carrondo, o IBET, portanto, como disse, é uma instituição sem fins lucrativos. O que é que os motiva, então? Porque hoje em dia nós estamos habituados, nos jornais o que vemos, as conversas é a competição, é a competitividade, é o lucro, é a economia. Então para que é que se faz uma organização dessas se não é para fazer dinheiro? Eu não faço ideia nenhuma se nesta altura nós faríamos o IBET desta forma. O IBET arrancou em 87, 88, com uma série de apoios de tipos do MIT com que a gente se dava, do Biotechnologische Forschung, com gente aqui, o diretor do Departamento de Bioquímica aqui, o Sir Tom Blundell, com um tipo de Toulouse. Naquela altura, em Portugal, era possível fazer privadas sem fins lucrativos, tinha havido uma série... O INES tinha arrancado pouco antes, portanto era um modelo possível, entre aspas, de explorar académicos sem ter que lhes pagar.
sejamos francos, não é? Portanto, o modelo de país pobre, não é? É provável que hoje não devesse tê-lo assim e, portanto, nós nesta altura o que estamos a fazer, cada área de negócio que parece ser de facto, estamos a independentizá-la, exceto nas zonas em que somos, sobretudo, nós temos alguns laboratórios satélites com algumas das empresas que mencionei, a Merck Serono, a Bayer, a Novo Nordisk. Portanto, aí a situação é diferente, eles só estão ali porque nós temos uma competência específica, mas porque além disso, ao estar naquele cluster, podemos usar a espectrometria de massa ou o NMR ou não sei o quê, que fazem parte do clube académico, digamos assim. E é esta, quando eu falava a propósito da necessidade de ter uma estrutura muito mais pesada a caminho do que é a física hoje, é esta situação que é completamente impossível pensar que em Portugal se pode arrancar de outra forma. O que o Peter diz a propósito da empresa do pai dele, que eu conheci o pai dele aos 70 e pouco, não é? Ainda em vão de escada. Você nasceu quando, Peter? Em 70 e pouco não é uma empresa em pouco. Em 70 e pouco ainda já vocês estavam no meio... Não, em vão de escada no sentido de que... Não, já vendia mais que o IBET. Sim, isso é evidente. Mas, portanto, numa situação em que não precisava de milhões. Hoje, para arrancar, teria precisado disso. E, portanto, não é provável. O que é que acontece aqui, por exemplo? Aqui há uma coisa pesada que faz-se com o Sanger, faz-se com 2 institutos grandes aqui e com uma pipa de massa de um Wellcome Trust, digamos assim. Em Portugal, essa situação não existe e, portanto, não creio que seja possível arrancar em biotech, e temos algumas pequenas startups que trabalham connosco, que a gente aposta, ou que estão lá em casa, em laboratórios, que tenha capacidade para mexer. Mesmo em fase 1, por exemplo, uma stem cell que lá está, ao lado de nós, mesmo em fase 1, nesta altura, com menos de 12 milhões de dólares não arranca. São dinheiros pesados. Eu tenho um cliente neste momento que já chegou à fase 2 e levantou 16 milhões de dólares e ainda não os gastou todos. Isto é altamente prudente. Isto é um desempenho extraordinário, conseguir chegar a um nível avançado de desenvolvimento só com 16 milhões de dólares. São números muito grandes. Eu queria pegar naquela enfim, estamos mesmo em cima, mas a questão do pau e da cenoura para os empresários. Se os empresários agora começarem todos a meter lá doutorados, isso vai substituir o trabalho, por exemplo, do IBET? Ou seja, instituições que estão a trabalhar e a prestar... Pelo contrário, o IBET pretendia exatamente isso. Quando nós arrancamos em 80 e tal, o que nós fazemos é a leitura de quem vem de fora, regressado ou não, é uma questão de terminologia, não é? Dizendo, eu vou para Portugal, é prazo, vai haver investigadores, quantos é que vão estarem na economia? O Nuno Carlos dizia isso há pouco, uma economia desenvolvida tem 70% dos autores estão na parte económica, digamos assim, e não na parte pública, não é? E, portanto, o IBET funciona desde o primeiro dia numa ótica de que nós só fazemos projetos com empresas portuguesas quando a empresa portuguesa tem do lado de lá um gajo que é responsável. Caso contrário, não fazemos. Porque o projeto chega na gaveta, eles pagaram-nos, não serviu para nada. E, portanto, algumas das empresas com que trabalhamos têm hoje 3, 4 doutores. São pequenas. Uma Nutriinvest a vender azeite, ok? Passou de 200 milhões para 1 bilhão e pouco. O que a gente está a fazer com eles? Essencialmente a fazer a caracterização dos diversos tipos de azeite, como a Givaudan Rohr fez dos perfumes há 30 anos, encostado à rocha, na hipótese de que, quando aquilo fica mais fino, o bom marketing que tem uma Nutriinvest, é um tipo fabuloso no marketing, voltamos à mesma questão do mercado, né? Uma das apostas da Nutriinvest foi, nós havemos de vender azeite em Itália a um preço mais caro que o italiano. E o Filipe Foco coloca azeite em Itália mais caro que o italiano. Para quê? Para vender em Itália? Não, porque agora vende na Califórnia com esta bagagem 3 vezes mais caro. E, portanto, estes esquemas são possíveis. Para estes esquemas a qualidade é importante. Agora, é evidente que azeite é azeite, por muito que a gente venda, não tem uma incorporação maluca de ciência. Uma última questão que é, há alguma responsabilidade daquele lado na mudança cultural dos empresários? Ou seja, quem é que há de fazer isso? Ia falar do pau e da cenoura. Exatamente. Nas últimas décadas nós temos medido o nosso desempenho em ciência, em tecnologia e investigação através dos inputs, através do dinheiro que se gasta em investigação e desenvolvimento. Isto é uma coisa que tem que mudar e tem que mudar também nas nossas políticas, porque se eu meço R&D só em termos de despesa, eu só estou a garantir que o dinheiro está a ser gasto. Eu não estou a garantir
que o investimento em R&D está a chegar onde precisa de chegar. É um problema muito grande. Exatamente. E aqui há maneira de pormos os empresários. Nós temos que começar a avaliar o desempenho das empresas não pelo dinheiro que gastam em investigação e desenvolvimento, mas pela quantidade de novos produtos que introduzem no mercado, pela percentagem de produtos lançados nos últimos 18 meses em relação à totalidade das vendas, Mas é algo que em tem que relação ser às importante. patentes. Eu acho que tem que ser tanto na mentalidade dos empresários, mas também na mentalidade Não, é dos... com políticas fiscais. Mas Isto também- é com políticas Não, mas fiscais que também se faz. na própria São super, mentalidade. é imediato. O empresário Própria- reage logo a impostos. A própria mentalidade Logo. dos investigadores. Os investigadores também têm que pensar na sua ciência que efetuam e pesquisam, como também como é que isto pode entrar no mercado. Não. O driver tem que ser os empresários. Repare, a academia já fez o seu trabalho. Mais ou menos. Já fez completamente o seu trabalho. Não tem procura por parte dos empresários. Porque eles querem um retorno a como é que 12 se faz, meses. então, essa ponte? Como é que se cria Através uma de ponte? políticas fiscais cirúrgicas, que eu sei exatamente, não vou estar e a demorar muito tempo, que é cenoura e pau, para a gente pôr os empresários onde nós os queremos. Mas como é que se diminui um pouco aquilo que tem a Comissão Europeia tem tido um pouco esta lógica de subsidiodependência de... Mas isso é que eu digo, tem que se deixar de avaliar a investigação científica pelos inputs e começar a avaliá-la pelos outputs. Ricardo, temos que terminar, mas na sequência, aliás, do que está a dizer, do que estávamos aqui a falar, quando vocês apoiam uma startup, vocês estão a apoiar investigadores, mas também empresários, ao fim e ao cabo, claro. não é? Como é que jogam estas duas abordagens de que estávamos aqui a... Sim, nós apoiamos vários setores e depois, dependendo daquilo que muitas vezes aparecem também investigadores que pretendem entrar com o seu produto no mercado, e é isso que também tentamos ajudar. Muitas vezes os investigadores não têm a parte mais de negócio e é isso que damos ajuda com vários mentores, outros investigadores que também já tenham passado pelo processo de criar a sua própria empresa e crescer internacionalmente. É aí que trazemos a network, trazemos a possibilidade de eles irem para fora, apresentar-se a investidores, apresentar-se a outros parceiros que possam dar essa ajuda. Mas ajudam também a algum networking, não é só o mercado, é também esta parte cultural, digamos assim, vocês não nos deixam só aqui a fazer coisa para vender, para isso é preciso terem networking, é preciso terem parceiros, é preciso... Sim. Podemos dizer uma coisa? Acho que sim, nós temos que terminar, mas acho que sim. Há um micro? Não precisa de micro, Usa-se voz de professor, está bem? Tá bem. É assim, nós estamos a produzir cerca de 1.600 doutoramentos por ano em Portugal. Se, como deve acontecer, as empresas portuguesas, sobretudo as grandes empresas são sempre as responsáveis pelo emprego científico, não são as pequenas empresas. E as empresas têm as ideias, etc. Mas o grosso do emprego científico em qualquer país são as grandes empresas. Quando isso acontecer, nós não precisamos de 1.600 doutorados por ano, nós precisamos de 4.000. Nós estamos a produzir cerca de 1/3 do número de doutorados comparado com o número de licenciados, em proporção do número de licenciados, não é sequer da população, é do número de licenciados. Estamos a produzir 1/3 da Holanda. Ou seja, precisamos de muitos mais do que os 1.600 nessa altura. Temos neste momento uma base educacional e uma base científica suficiente para os formar. Mas neste momento o mercado, do ponto de vista empresarial, ainda não está lá, por isso é que não temos 3.000, é que ainda só temos 1.600. Não pensem que 1.600 é muito. 1.600 é muito pouco. É muito pouco porque tem de dar para toda a base pública de investigação em Portugal, sem a qual não há nenhuma base privada, nem sequer há a reprodução da ciência nem a reprodução da educação. Tem de dar para a base privada quando ela existir e tem de dar para as empresas que não são portuguesas e para as entidades estrangeiras que vão estar constantemente a recrutar pessoas portuguesas. Os sistemas públicos europeus neste momento, aqueles que estão em crescimento, estão todos a recrutar em Portugal neste momento. Mariano disse uma coisa importantíssima, mas falou da Holanda. É uma das frases que também tenho aqui nesta cabeça quando cá estive em 70 e tal a doutorar-me ali embaixo
no Imperial, é de um escocês, que, portanto, por razões óbvias, gostava pouco dos ingleses, como vocês sabem, e que dizia, pois é, pá, vocês são uns gajos porreiros, mas vocês nem para roubar se organizaram, ok? O que é que ele queria dizer? Quer a Holanda, quer a Inglaterra, criaram companhias de Índias e coisas assim no estilo, e é isto que lhes trouxe o mercado que está a falar, por exemplo, a Critical Software ou a Ovion, começou a conhecê-lo há 20 anos, há 30. A intelligence que está por trás do que é uma economia holandesa, conhece o mercado de todos os ângulos, nós não temos de todo, porque tivemos as tais empresas que estavam sentadas à espera que tivessem que mudar. Isso demora muito tempo. Muito bem. Você faz favor também. Não, eu queria só fazer, antes que se dissipe na nossa memória coletiva o impacto que o professor Manuel Carrão disse sobre os pregos japoneses, gostava de lembrar um ditado que aprendi nos Estados Unidos e que demonstra porque é que não há só problemas de pequenez, também pode haver problemas de escala e de superpoder, e que ajudava a explicar também porque é que a superpotência, de vez em quando, tem algumas aventuras no plano internacional que não correm bem. Mas o ditado é o seguinte: para quem tem um grande martelo, tudo parece um prego. Perigosamente a assemelhar-se a Um prego. É enviado ao contrário. É verdade, tem razão. Questões temos ali em cima, faz favor. Temos 5 minutinhos, não queremos deixar de... Então, voz do professor também, seguindo aqui. A minha pergunta é mais um comentário também que a academia já tinha feito tudo e eu tenho algumas dúvidas que a academia já tenha feito tudo no sentido em que, para já, eu acho que há muita falta de infraestruturas em termos de transferência de tecnologia nas universidades. Eu acho que estão eventualmente a tentar fazer alguma coisa mas ainda há muita falta de infraestruturas, de pessoal que perceba a transferência de tecnologia. E a minha ideia é que mesmo muitos investigadores não sabem realmente aquilo que a indústria precisa, aquilo que a indústria quer, aquilo que está a ser produzido. Têm noção dos artigos que são publicados, mas não do que está patenteado na indústria. E eu queria só saber mais uma opinião vossa acerca deste assunto. Mais alguma questão? Aqui à frente, por favor. Não há microfone, portanto, essa fala. É também um comentário que é o seguinte: eu penso que esta questão dos investigadores não terem o conhecimento da área de negócios suficiente para poder proteger-se e não serem alvo de paternalismos e alvo de exploração, passa por este investigador, vocês, nós, fazermos aquilo que fazemos melhor, é estudar. E acho que é muito difícil, porque se qualquer outra pessoa consegue tirar um MBA, nós também conseguimos. E se conseguimos ler um livro de gestão e perceber o suficiente para sermos autónomos, de facto não há necessidade de nós sermos explorados, nem de nós não o fazermos porque não sabemos. E há mais outra questão, que é a diferença em termos de formação ética de um académico em comparação com a formação ética de qualquer outra profissão, incluindo jornalismo, incluindo gestão, é completamente diferente. E há coisas que o académico não faz de formação, que as outras pessoas nas outras áreas fazem e que o põem em desvantagem. Portanto, ele tem que ter este conhecimento para poder fazer da maneira que ele ou ela quer, dentro da sua ética profissional. Imagine um empresário com a ética de um cientista. Eu agora vou responder à pergunta lá acima. Posso? Vamos juntar só aqui mais um comentário. Que é para... Eu quero ter mais uma pergunta mais direta para o professor Manuel Carrão. Falou do diagnóstico bastante negativo ou pessimista de Portugal e também falou no final irrelevante da experiência IBET, praticamente, que não ficou, ou ficou muito longe do que se estava à espera, ou que era o imaginário. E pegando também na oferta que teve de ir para o governo no início da sua carreira, se fizesse um golpe de Estado neste momento e tivesse um regime
totalitário, qual eram as medidas que poderia implementar? Responda tu primeiro. Eu acho que esta não quero responder. Não, porque o professor disse que o está muito forte. Olha, eu procuro. O Manuel Carrondo está-me a dizer para responder à pergunta, eu faço a síntese às duas perguntas. A primeira pergunta é que possivelmente a Academia, eu disse que a Academia já fez tudo, agora a indústria não fez tudo, mas fez muito mais do que a indústria, e neste momento é a indústria que tem que reagir e ir buscar todo este conhecimento que foi criado. Depois falou de infraestruturas. Existe uma tendência para nós acharmos que os outros têm que fazer o trabalho por nós, que o Estado tem que fazer, que tem que haver GAPIs, que são os grupos de apoio à propriedade industrial nas universidades. Nós é que temos que fazer o trabalho, e não julguem que é os cientistas que têm que fazer muitas dessas iniciativas, é os empresários e os gestores. Onde é que eu vou buscar ideias? Vou a conferências científicas, vou a cerca de 4 por ano, passo horas a ler os posters, porque os posters, ainda mais que os podium presentations, os posters estão a mostrar o princípio da investigação, ideias que ainda não estão muito bem, muito bem trabalhadas. E, portanto, em vez de nós estarmos sempre a pensar que temos que ter decretos-leis e mandar infraestruturas e gastar mais dinheiro, e no seu caso, é a segunda vez que a sua intervenção vai no sentido de alguma intervenção estatal ou de uma criação de mais uma estrutura. Nós não precisamos disso. Nós precisamos é que todos os membros da sociedade façam a sua obrigação, e no caso dos empresários, gestores e científicos, é juntarem-se, e neste momento a bola está do lado dos empresários. Manuel. Deixe-me dizer uma coisa. Primeiro que tudo, se eu deixei ficar a impressão pessimista, fiz um péssimo serviço a esta audiência e ao uso. O que eu disse foi, para mim é crítico, porque sou engenheiro, se calhar, saber em que plano me movo e como é que me... Life is tough, get used to it. Isso não tenho ilusões sobre. Vocês são os novos escravos, ok? Eu não era. Eu tinha oportunidades, ok? Podia ter uma carreira como tive. Vocês vão ser os tipos que vão andar a saltar de sítio para sítio, num esquema que é muito mais flexível do que era antes. E, portanto, o que eu tentei fazer foi dar-vos uma ideia do que, em minha opinião, vai ser crítico. E já o tinham dito antes, gostar do que fazem, ser muito bons, etc, etc. Portanto, de todo, não é essa a ideia. A segunda questão é, a infraestrutura que eu falo é, o IBET existe enquanto o país não for suficientemente rico ou não tiver uma outra qualquer fundação a fazer o que faz a Wellcome Trust e o Sanger Center. O Sanger Center não é pago pelo dinheiro público. Enquanto não houver, não há alternativa. E teremos IBET de certeza, porque não vai haver dinheiro que eu saiba, que chegue para fazer a passagem para a infraestrutura portuguesa. E, portanto, o vosso ponto crítico é, estando aqui ou estando lá, pertencer às infraestruturas. Eu comecei a fazer aquário. Vocês têm que voltar, mas não voltar para o aquário. Voltar, estar lá, mas estar aberto cá fora, ter as ligações cá fora. E o último ponto de alguém que falava em relação ao mercado, vocês não conseguem ler o mercado, não têm ilusões sobre isso, ok? É evidente que se não se ler os posters, se lança não sei o quê, ainda menos. Se não ser os patentes, ainda menos. Mas quando já chegou a patente, já aconteceu muita coisa por trás. E certamente vocês vos dirão muito mais do que eu vos diria, mas eu só comecei a perceber como é que isto funcionava quando um tipo está a falar com um tipo que está a acabar de arrancar com o negócio. Epá, o que é que este tipo está a fazer? Ainda não falou sequer com a grande empresa. E esta conversa só funciona, como dizia o Peter, entre empresários. É a malta que está no mercado e que está no negócio é que detecta. Os cientistas às vezes detectam algumas, outras vezes fizeram uma coisa bestial, que era serendipity, era fundamental, ninguém percebeu que servia para nada e é fabuloso como produto. Também acontece. Mas nesta mais trivial do mercado não tem ilusões. Quem sabe estar no mercado é empresário. Pode vir de vocês, pode vir se vai fazer um MBA, se calhar fica o empresário depois da manhã. E um empresário com uma base científica é fundamental nestas áreas. Não tenham dúvidas. Quando nós tivemos que pôr a questão entre sócios, tenho 16 privadas portuguesas que são minhas sócias. Enfim, não falei algumas, o resto vejam na página, dá vontade. Como é que eu ia ser substituído, porque eu resolvi ser substituído antes, 2 ou 3, vamos buscar aqui um gajo, um MBA. Epá, um MBA não me serve de nada. Um cientista com MBA talvez me sirva de muito, porque eu ou vendo ciência, eu e Beto ou vendo ciência, ou não vendo coisa nenhuma. E, portanto, esta capacidade é crítica, mas então vocês passaram a ser
é empresário de ciência, não tenho dúvidas sobre isso. Eu não sou sequer empresário, eu sou vendedor de ciência, nem sequer é empresário. Deixe-me fazer um Nós comentário, temos mesmo uma que terminar. frase final. Uma vez um jornalista perguntou-me, mas como é que vocês preveem o futuro? E eu disse, prever o futuro é impossível, o que nós fazemos é controlá-lo. Muito bem. Acho que foram aqui muitas ideias desafiantes para o nosso espírito. Agora o corpo também precisa de ser alimentado e, portanto, vamos ter que ter o almoço agora. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos participantes aqui mesmo.